Galera, eu estou aqui para bater um papo com vocês sobre um tema recorrente que é sempre bom a gente conversar, trazer de volta isso para a gente estar, como diz a palavra, lembrando. A gente precisa estar constantemente lembrando de coisas no que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus, e uma delas é saber qual é a vontade de Deus para coisas expressamente específicas, como que eu consigo detectar que isso que eu tenho para fazer, uma opção, uma decisão que eu tenho que tomar, se aquilo está de acordo com a vontade de Deus. A gente volta e meia recebe perguntas no inbox tratando sobre isso, e aí a gente julgou pertinente bater esse papo aqui com vocês. Então, antes mesmo de eu começar, se vocês já tiverem alguma pergunta, alguma questão sobre isso, ou preenche no papel, você passa para o Jonatas, ou você pode mandar aí via seu iPhone lá para o Geração Oceânica no post que foi publicado com o tema da mensagem de hoje. Você pode chegar lá, digitar a sua pergunta, que daqui a pouco o Jonatas, se o Isaac permitir, vai passar a pergunta aqui para a gente. Então a questão é saber especificamente isso. O que a palavra de Deus diz sobre a vontade de Deus para a minha vida em questões bem específicas. O que é para fazer, o que é para não fazer com relação a esse determinado assunto. Como que eu consigo saber se a faculdade que eu escolhi é a vontade de Deus para a minha vida. Como que eu tenho certeza que a pessoa que eu decidi namorar é vontade de Deus para a minha vida. Ou que eu estou afim, né, de decidir namorar. Então, antes da gente começar eu vou tentar ser rápido nas minhas considerações aqui e abrir para vocês fazerem perguntas. Eu não quero que seja só um monólogo, não. Eu quero abrir para vocês perguntarem, que a intenção aqui é a gente crescer, a gente caminhar, e é preciso, se for preciso, vocês perguntarem e expor dúvida, curiosidade nesse sentido. Vamos falar com o Senhor? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui reunidos como família, Senhor. Quero te agradecer porque na eternidade o Senhor decidiu nos amar, decidiu chamar a gente para perto e fez questão de que não caminhássemos sozinhos, que tivéssemos uma família, irmãos para caminharem juntos com a gente. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe para cá, nos plantou aqui, e a gente pede nesse momento que o Senhor fale ao nosso coração, muito mais do que a ministração de informação, de conhecimento, que o Teu Espírito Santo traga conhecimento, traga iluminação do alto na vida dos meus irmãos, Pai. Por favor, usa a minha vida como instrumento de bênção na vida dos meus irmãos, é o que eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém. Você já sabe o nome da pessoa que está sentada aí perto de você? Já se perguntou? Já perguntou aí? Ó, tem o Mr. Brad, está ali, ó. Beleza. Então a primeira consideração que eu quero fazer com vocês, antes da gente ser salvo, antes da gente ter uma experiência de salvação com Cristo, a gente vive de acordo com os nossos achismos. A gente não tem crise de decisão. A pessoa, você pode conversar aí ou lembrar mesmo do tempo que você andava sem Jesus. Você não tinha crise nenhuma, eu pelo menos não tinha crise nenhuma de decisão. Eu estava afim de uma coisa, optava por aquilo, decidia por aquilo e acabou. É óbvio, a lei da semeadura vale para crente e para não crente. Você tem que depois administrar a consequência daquilo que você decidiu. Mas não existia crise na hora de tomar uma decisão. Eu estava afim de uma parada, escolhi aquela parada e passou para dentro. Então, antes da gente ser salvo por Senhor Jesus, a gente vivia debaixo do senhorio e da opressão do pecado. Quem não está debaixo do senhorio de Cristo, está debaixo do senhorio do pecado. Ele serve à inclinação natural do seu coração, que é regida e oprimida pelo pecado. O rei ególatra é quem manda na jogada. A gente era filho da desobediência, a gente não tinha nenhuma restrição na hora de praticar, decidir por alguma coisa. Ninguém ficava pensando, será que isso vai desagradar a Deus? Não, a última coisa que eu pensava era isso. Mas quando a gente é salvo, quando a gente recebe a vida de Deus por meio de Jesus Cristo na nossa vida, a gente começa uma caminhada com Jesus e uma série de coisas que não faziam sentido, que não tinham importância para a gente, começam a ter importância, começa a fazer sentido, a gente começa a prestar atenção numa série de coisas que até então a gente não prestava atenção, e aí a gente começa
a perceber que algumas decisões que a gente toma, algumas escolhas que a gente faz, acaba entristecendo e magoando a pessoa que passa a habitar dentro do nosso coração, que é a pessoa de Cristo. Aí então a gente pode afirmar progressivamente que a vida de Jesus na nossa vida começa a trazer mudanças para a gente. A gente passa a entender que a gente tem que viver para trazer alegria para o coração do nosso Deus. A gente passa a viver de tal forma que todas as nossas decisões corriqueiras, como lavar um prato para ajudar a mãe em casa, tem que ser feito de tal forma que aquilo seja uma atitude de adoração para Deus. Aquilo que a gente considera do mais trivial ao mais complexo, tem que ser feito de tal forma que aquilo se transforme numa expressão de louvor e de adoração a Deus. E aí a gente pode perceber que a presença de Jesus na vida da gente, o Espírito Santo passa a arbitrar, a nos ajudar em algumas decisões. A pessoa de Jesus vivendo em nós passa a ser o nosso GPS, virar à direita, virar à esquerda. Só que igual que eu faço lá no meu carro, nem sempre a gente obedece o GPS, né? Reformulando a rota. Não tem uma parada dessa? Às vezes não acontece isso? A obediência a essas instruções que o Espírito Santo coloca no nosso coração glorificam a Deus. Mas às vezes a gente se pega praticando justamente o contrário disso que o Espírito Santo fala no nosso coração. A gente passa a ter aquela consciência de, cara, não mexe aí, não mexe aí, não mexe aí, e mexi. Aí dá ruim, deu errado. E aí a gente fica assim, cara, por que eu fiz isso? Por que deu errado? Tudo parecia tão certo. E aí a gente escuta aquela voz, reformulando a rota, né? Vou te ajudar a achar teu caminho. Então tudo que a gente precisa, primeira coisa que vocês precisam ter em mente, tudo que eu preciso saber sobre a vontade normativa de Deus, sobre os princípios gerais da vida de um ser humano na face da terra, estão na Bíblia Sagrada. Todos os princípios, todos os valores, tudo que aponta para o caráter de Deus, para a pessoa de Deus que vai regular de forma normativa. Por isso que a gente fala, você entende, recebe a palavra de Deus como sua única regra de fé e de prática. No dia do batismo, o pastor normalmente pergunta isso, é nesse sentido. Tudo de informação que você precisa saber que vai regular a sua existência na face da terra, está na palavra de Deus. Então, qual o manual de instrução que você precisa ler? Muito. A Bíblia. Eu sei que brasileiro não gosta de ler manual, né? Você tira o equipamento lá da caixa de papelão e já começa a mexer sem ler manual, né, Ed? Pega aquela máquina fotográfica com aquelas lentes todas, você não lê manual. Só que no nosso caso, amiguinho, se você não lê a Bíblia, você está numa roubada. Você está numa roubada, vai ter que, toda hora vai estar reformulando a rota, que você vai pegar uma porção de rua que não era para pegar. E aí, se você conhece com profundidade o que a Bíblia fala, você vai ter material, você vai ter subsídio, você vai ter informação para te ajudar em várias questões de tomada de decisão na Bíblia. Então, isso você precisa ter em mente. Segunda coisa, se a Bíblia não se coloca contra algo que você está transformando em desejo, se a Bíblia, vou falar devagarinho, que às vezes eu tenho pressa e não falo legal. Se a Bíblia, se o conhecimento bíblico que você tem sobre um determinado assunto não é contrário àquilo que você deseja fazer, você quer tomar uma decisão e você já sabe de antemão que a Bíblia não tem nada contra aquilo que você quer fazer, então é algo, você tem certeza que aquilo é algo que vai te abençoar, tem poder de abençoar uma outra pessoa e consequentemente glorificar a Deus, então esse é o desejo da Bíblia, que a sua vontade, que o seu desejo esteja afinado com o que está orientado com o que está escrito ali. Mas, outra vez, a minha relação com a palavra de Deus vai ser importantíssimo nessa caminhada. Que muita coisa tem lá na palavra, mas não significa que necessariamente aquilo está dentro de mim, que eu tenha conhecimento daquilo ali. A palavra se fez carne, a palavra é Cristo, Cristo é uma pessoa, eu tenho que ter um relacionamento saudável com Cristo. De tal forma que o meu desejo, o meu pensar e a inclinação para o meu agir esteja afinado com o desejo, com a vontade de Deus para a minha vida e para a vida das pessoas que estão à minha volta. Isso facilita muita coisa. E aí a gente precisa perguntar, como é que anda a nossa relação com Jesus? Que isso é de fundamental importância para minhas decisões no que dizem respeito à minha vida profissional, minha vida material.
no que diz respeito ao tipo de roupa que eu vou sair de casa, que eu vou usar para sair de casa. Até Isaac falou, O Espírito Santo deseja que Jesus governe a nossa vida, ele seja o regente. A palavra nos orienta a gente viver cada vez mais próximo de Cristo, para que tudo na minha vida se transforme numa atitude de adoração. E aí vem a segunda consideração que eu preciso que vocês tomem nota aí, vocês anotem, gravem aí de alguma maneira. O apóstolo Paulo dá um esclarecimento bíblico fundamental para todas as nossas decisões na nossa caminhada, na nossa vida. Está em Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Se você tem alguém aí do seu lado com papel, caneta, Bíblia, o smartphone, pede para ele anotar. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Olha o que Paulo escreveu lá. Uma das cartas lá no finalzinho do Novo Testamento. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então você está caminhando na sua vida, se está diante de uma encruzilhada, tem que tomar uma decisão. Paulo está falando aqui, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então a primeira coisa, não é a sua paz, não é você estar em paz, eu estou em paz, eu vou fazer isso, estou amarradão, estou em paz, não estou com nenhuma crise de consciência. Não é isso. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O termo grego para árbitro significa que alguém preside, alguém governa, alguém é juiz naquela situação. Não é isso que a gente fala no futebol? O árbitro, a regra é clara, Arnaldo. O árbitro é aquele que está regendo, aquele que está governando uma partida, uma decisão, uma tomada de decisões. Então, permitindo que ele seja o juiz, que ele apite quando você tenta tomar um direcionamento que é contrário à vontade dele. Então, se a Bíblia não se coloca claramente, de forma contrária a uma direção que você está indo, e aquilo vai abençoar você, vai abençoar pessoas à sua volta, com certeza é para você ir por ali. Mas Paulo está falando em Colossenses, seja a paz de Cristo, governante, o juiz, o regente no seu coração. Então, aquele que está no nosso interior, se Jesus de fato habita no seu coração, e ele está falando aqui que a paz de Cristo, ou seja, andar com Jesus é algo bom, é algo para ser agradável, é algo que não gera ansiedade, que não gera opressão, que não gera dúvida, que não gera loucura. Então a paz no coração de Jesus se torna o regente da minha vida. Se Jesus não está me incomodando, se o Espírito Santo não está me incomodando, eu posso ir naquela direção. Agora, quando a gente não sente a paz de Cristo, a melhor alternativa é a gente reconsiderar o que a gente está querendo fazer. Se você está afim de tomar uma postura, uma decisão, mas de cara você já rola aquele famoso, será que é para eu fazer isso? A Bíblia já fala claramente para você, bicho, reconsidera aí, pensa direitinho. Vai buscar luz na palavra de Deus para seguir isso. Olha uma situação que aconteceu com o próprio apóstolo Paulo, uma outra passagem, 2 Coríntios, capítulo 2, verifica se tem alguém dormindo do seu lado. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 e 13. Paulo fala o seguinte, quando cheguei a Troade, vocês estão comigo? Conseguiram achar? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 e 13. Paulo fala o seguinte, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu, mas não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito, por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. A falta de tranquilidade a que Paulo se refere nesse episódio equivale a essa falta da paz de Cristo. O que a Bíblia está falando aqui? Que não necessariamente, quando as coisas estão todas dando certo, quando portas se abrem, aquilo necessariamente é a vontade de Deus para a vida da gente. O que me chama a atenção é que a gente está falando de uma decisão de evangelismo. Paulo estava indo para uma cidade para pregar o evangelho de Cristo, estava tudo dando certo, parecia que ele fala que as portas estavam abertas, estava tudo maneiríssimo para ele iniciar o trabalho de evangelismo em Troade, e a paz de Cristo não rolou no coração dele. Ele reconsiderou, opa, era para eu encontrar Tito, não encontrei Tito, tem alguma coisa que não está batendo, não estou em paz.
a paz de Cristo não encheu meu coração, não vou para tomar outro rumo. Cara, tem que ser muito afinado com Deus para ter essa sensibilidade, para ter essa postura e dar essa guinada. Eu que sou topeiro, eu ia partir para dentro, pô, tudo dando certo, vou pregar o evangelho, as portas estão lá, tudo direitinho, bonitinho, eu vou cair para dentro. Mas Paulo estava afinadaço com o árbitro do coração dele, que é Jesus, e ele percebeu que não estava rolando paz, ele não estava com um coração pleno. Era para encontrar Tito não está aqui. Cara, eu não vou para Troade, não, vou para outro lugar. Então guardem isso, nem sempre um ambiente propício, nem sempre portas abertas, tudo aparentemente dando certo, significa que a gente está fazendo algo afinado, centrado com a vontade de Deus. É punk, a parada é punk. Se a gente considerar a nossa experiência, a gente vai perceber, principalmente vocês, sendo jovens, a gente possui sempre 2, 3, várias opções numa encruzilhada da vida, de acordo às vezes com alguma decisão. Por exemplo, que faculdade fazer? A cada ano que passa se torna mais cedo a cobrança sobre a vida de vocês no que diz respeito ao futuro profissional. O camarada está com 16 anos, não sabe nem pensar direito, mal consegue preparar um Nescau, aí já tem que decidir o que ele vai ser como futuro profissional, não é isso, Popesco? O cara não consegue nem enfiar a chave na porta da casa dele direito, e aí já tem que decidir o futuro profissional. Economia, oceanografia, nutrição, física, nuclear, o que eu vou fazer? Que menina que eu vou namorar? Opção A, opção B, opção C ou todas as opções acima? Né? O Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, colocou um jardim na minha vida. Então, por esse motivo, a gente precisa de um árbitro. Né? Não, a Pita não mexe aí, não pode. Sempre que necessário para resolver essas discordâncias, ou essa pluralidade de opções que aparece diante da nossa vida. Então, em relação a certas questões, às vezes uma parte da gente está tão obstinada por uma determinada opção, que você ora, você pede, Deus fala comigo, Deus mostra que a paz de Cristo seja o árbitro do meu coração, mas você está tão obstinado para aquela opção A, que Deus pode até jogar uma pedra na tua cabeça, que você vai falar, viu? Deus jogou uma pedra na minha cabeça, isso é da vontade de Deus, eu vou partir para dentro. Você está obstinado com aquilo ali. A Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente enganoso. E o que eu estou falando aqui, eu reconheço que é algo muito subjetivo. Muito subjetivo. Quando a gente entra no campo da sintologia, é muito subjetivo. Estou sentindo a paz ou não estou sentindo a paz? Por isso que o pré-requisito é ter muito conhecimento da palavra de Deus. Se Jesus é o verbo vivo, é a palavra encarnada, e ele está habitando no meu coração, eu preciso ter a palavra habitando no meu coração. Porque se eu sou um novo na fé, se eu estou caminhando na fé, a minha sintologia está muito imatura, está muito desgovernada. Então o meu coração obstinado e desesperadamente enganoso pode me levar a uma tomada de decisão travestida de paz de Cristo. Eu escolhi todas as opções acima, pastor, porque meu coração está em paz. As 3 me amam e meu coração é cheio de amor. Eu consigo amar várias pessoas, pastor. A sintologia é um negócio desesperador. Então há uma necessidade, inclusive, da gente discernir isso que está acontecendo dentro do nosso coração. Então o Espírito Santo não nos deixa refém da nossa sintologia. Isso que é legal no cristianismo. Você não fica refém da sua imaturidade espiritual ou não. Não existe essa desculpa. Agora eu não sei o que fazer. Eu estou sentindo isso. Eu não sei o que fazer. Como a gente vive em família e juntos com Jesus somos melhores, a palavra de Deus nos ensina que na multidão de conselhos nós encontramos sabedoria. Então você orou, está fazendo de tudo para ter uma vida santa diante de Deus, que agrada o Senhor, a gente está partindo desse princípio. Você teve uma experiência com Cristo, começou a sua caminhada, você não quer mais dar a cabeçada na vida, fazer coisas que desagradem ao Espírito Santo. Então você está se empenhando para se santificar, você investe na sua leitura, no seu estudo bíblico, você investe
na sua relação saudável com Cristo, mas ainda assim você está na dúvida: Deus, será que isso que eu estou sentindo é a paz de Cristo ou é a obstinação do meu coração? O que eu faço? O Espírito Santo providenciou a vida em família, a vida em comunhão. A nossa caminhada com Cristo nunca é sozinho, justamente para a gente ter uma estrutura bíblica que nos auxilia até no discernir isso que a gente está sentindo. Então é mais um posto a considerar. Prudência não é pecado. Prudência não é pecado. Se você não está certo de que encontrou conselheiros, pessoas que estão te ajudando no discernimento disso que você está sentindo, seja prudente, não tome nenhuma decisão sem antes ter um bate-papo na multidão de conselhos. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios, capítulo 24, versículo 6. Com muitos conselheiros se obtém a vitória. Com muitos conselheiros se obtém a vitória. Do contrário, se você não tem muitos conselheiros, provavelmente você não vai obter a vitória. Esse provérbio, então, provérbio 15, 22, é sinistro. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. A Bíblia está sendo bem claro. Planos, ou seja, sonhos, coisas que foram elaboradas, traçadas, fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Aí eu começo a fazer pergunta: mas quem são esses conselheiros? Quem devem ser esses conselheiros? Qualquer pessoa? Qualquer irmão em Cristo? Qualquer brother do meu lado pode ser esse conselheiro? Quem eram os conselheiros de Paulo? O que a Bíblia orienta no que diz respeito a um conselheiro? O que ela aponta? Quais os valores que ela dá para uma pessoa ser considerada? Eu olhar para uma pessoa e falar assim: esse camarada é um conselheiro, eu posso utilizá-lo como um conselheiro para a minha vida. Então, se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que conselheiros, conselhos, são sempre formados por pessoas que Deus constitui como autoridade sobre a vida da gente. O conselheiro, alguém que é habilitado biblicamente para me aconselhar, é sempre alguém mais velho, tanto na caminhada de fé, como cronologicamente falando. É um camarada mais velho, de preferência de cabelo branquinho. A Bíblia fala presbítero, ancião. É alguém que já tem hora de voo, muita hora de voo, com Deus e com a vida. Então, em todos os exemplos bíblicos, tanto conselheiro como conselho, são formados por pessoas mais antigas na fé e mais velhas, cronologicamente falando. Então, Paulo poderia se aconselhar com Gamaliel, com Barnabé, mas nunca com Timóteo. Nunca. Timóteo era seu discípulo, fiel a Jesus, amava Jesus, mas Timóteo era muito mais novo que Paulo. Era discípulo de Paulo. Então, uma pessoa que é mais nova na caminhada da fé do que eu, não é meu conselheiro, não pode ser meu conselheiro. Posso conversar, pode ser meu amigo, meu brother, meu irmão. Eu posso até ouvir o que ele tem a dizer sobre aquilo ali, mas eu não posso tomar a palavra dele, o conselho dele, como algo, uma autoridade constituída por Deus para a minha vida. Não posso. Conselho e conselheiro é gente mais velha na caminhada. É presbítero, é ancião. Então, um exemplo prático para a vida de vocês. Vocês estão diante de uma encruzilhada, tem que tomar uma decisão extremamente importante na vida, como faculdade, alguma questão emocional, namoro. Então, você deveria ouvir nessa ordem. Primeiro conselheiro que Deus colocou na sua vida para você buscar o aconselhamento são os seus pais. Os nossos pais são autoridade constituída por Deus sobre a nossa vida. E faz parte do honrar pai e mãe você se aconselhar com seu pai e com sua mãe. Aí você pode até falar: opa, entra uma cláusula aqui de exceção. Marco, meus pais não são crentes, são da pá virada. Os meus pais têm umas ervas naturais lá que eles gostam de acender, cheirar, fumar. Às vezes meus pais dão cada conselho, Marco, você nem imagina. Então você, como camarada maduro na fé, de alguma forma você vai tentar honrar esses pais, mas se você perceber que a orientação, o GPS está desorientado, né, Deus providenciou, somos indesculpáveis, a gente tem mais gente para ajudar na caminhada. Então você vai procurar primeiro ouvir seus pais, depois você vai procurar ouvir o seu coordenador de célula, o seu supervisor de célula, o seu discipulador. Discipulado é um negócio tão sério que a gente está reformulando.
né? E principalmente você vai procurar ouvir o conselho dos seus pastores e presbíteros, autoridades constituídas por Deus para ajudar a vida de vocês. Entenda, conselho não é determinação, conselho não é mandamento. Você não vai acatar o conselho do seu irmão em Cristo mais velho. A decisão, toda a responsabilidade da decisão tem que ser tua, junto perante Deus. Você vai ouvir porque a Bíblia orienta, na multidão de conselho há sabedoria. Você está na dúvida? Paulo fala lá em Romanos. Está na dúvida? Não faça nada na dúvida. Então, na multidão de conselhos, você vai conseguir discernir se o que você está sentindo é a paz de Cristo ou é um coração obstinado. Um coração deliberadamente doido, decidido a tomar aquela decisão, e vai tomar a decisão mesmo que Jesus jogue pedra na sua cabeça. Então, o que a gente pode começar a concluir? Em primeiro lugar, é urgente ter um relacionamento saudável com Cristo, baseado na palavra de Deus, não nos meus achismos. Em segundo lugar, Deus é tão bom que nos deu uma família com irmãos mais velhos que formarão a multidão de conselheiros que nos ajudarão na nossa caminhada. Mas com certeza ocorrerão momentos em que você terá que tomar alguma decisão urgente sozinho, não vai ter ninguém perto. Então, quanto mais rápido você levar a sério os seus exercícios devocionais, o estudo sistemático e sério da palavra de Deus, quanto mais sério você levar isso, mais rápido você vai aprender, como Paulo, a discernir se o que você está sentindo é a paz de Cristo ou é a obstinação do coração. Então, durante a vida, muitas decisões você vai ter que tomar, sobretudo agora, vocês jovens. A galera na minha idade está administrando consequências de decisão que tomou quando estava na idade de vocês. Então, muitos jovens vão se perguntar: Senhor, essa roupa que eu devo vestir agora antes de sair de casa? Senhor, que tipo de amigo eu devo ter nesse momento? É legal eu andar com essa galera que eu estou andando? É algo que vai ser bênção para essas pessoas, vai ser bênção para a minha vida, vai glorificar o teu nome nesse lugar que eu estou a fim de ir hoje à noite. Isso vai ser bênção para a minha vida, vai ser bênção para as outras pessoas, vai glorificar o teu nome. Como é que eu devo me comportar na escola, na faculdade, no trabalho? Sozinho com meu namorado, com a minha namorada? Senhor, não tem ninguém olhando agora, Senhor. Só o Senhor. Então a gente precisa, quando a gente estiver diante dessas encruzilhadas, que tem que tomar uma decisão, a gente precisa lembrar disso. Primeira coisa, não procure resposta lógica. Não procure a resposta lógica. A Bíblia Sagrada nos ajuda a interpretarmos o mundo, e não o mundo que ajuda a interpretar a Bíblia Sagrada. Pela lógica que a gente viu ali na passagem de Coríntios, Paulo estava com tudo perfeito para ele ir pregar em Troade. Pela lógica, usando só o raciocínio lógico, tudo parecia dando certo para ele pregar lá em Troade. Então, assim, não use raciocínio lógico. A paz de Cristo nunca te orientará a outra coisa. A paz de Cristo nunca vai orientar você a tomar decisão que seja contrária a alguma orientação exposta na Bíblia. Ah, Deus falou no meu coração que é para eu abandonar meus pais, é para eu sair de casa, nunca mais dar satisfação. Não. Bíblia, o Espírito Santo nunca vai fazer um negócio que é contrário a uma orientação dele. Está na palavra de Deus. Eu não vou mais me submeter às autoridades constituídas porque esse partido não tem comprometimento com o reino de Deus. Eu não me submeto a esse. Então a gente precisa tomar cuidado que a Bíblia não se contradiz. E eu posso ter dificuldade de entender, mas isso não significa que a Bíblia está se contradizendo. O racionalismo mergulhou na teologia e a razão para muitas pessoas se torna assim, o primeiro árbitro nas decisões. A razão é importante. Paulo fala sobre o culto racional, mas você precisa interpretar a Bíblia usando o instrumental bíblico e não usando o instrumental humano. Então a paz de Cristo nunca vai te orientar a tomar decisão contrária à Bíblia. Nunca o objetivo será que você tome uma decisão diferente do que já está escrito ali.
O objetivo é deixar você mais parecido com Jesus, ou seja, obediente ao Pai. Então a Bíblia não vai incitar no nosso coração nenhuma atitude de desobediência, nunca. Romanos 14, 23 diz lá, nunca tome nenhuma decisão na dúvida. Pô, eu estou na dúvida, não sei, não tenho ainda informações suficientes para elaborar uma decisão sobre esse determinado assunto. Não faça. Paulo estava lá em uma crise séria junto aos romanos. Tinha uma galera que comia carne e tinha uma galera que se escandalizava por ver as pessoas comendo carne. E aí Paulo fala, ó, comer carne não tem problema, mas se escandaliza o teu irmão por uma atitude de amor para o teu irmão, não coma. E outra coisa, se você vai comer carne, mas está na dúvida se isso é certo, se é errado, não coma. Então volte-se para o Senhor, pergunte para Ele, Senhor, o que eu devo fazer? Espírito Santo, testifique no meu coração, confirma isso no meu coração, me ajuda, me dá subsídios, coloca pessoas, traz para mim agora conselheiros que falem comigo. E aí tem irmãos que tomam atitudes radicais e se você está orando, se você está levando a sério aquela oração, você tem que entender que se acontecer alguma parada, você tem que tomar aquilo como resposta de Deus. Então, tem duas situações muito sugêneres, muito engraçadas. Uma eu posso contar aqui claramente, porque é público, ele contou aqui, o pastor Hernani, no processo dele de conversão. Lembra de Hernani, que já pregou aqui umas 2 vezes? Lembra? Estou comigo. Hernani, além de LSD, cogumelo, ácido, ele depois de um tempo ele começou a usar maconha. Maconha era mais social, LSD ele viajava, às vezes ele ficava 3 horas conversando com uma árvore. Já maconha ele conseguia conversar com outras pessoas. Então com aquele papo de coisa muito natural, ele no processo dele de conversão, ninguém conseguia com argumentos convencê-lo de que maconha era, pô, é ilegal, cara, você está alimentando violência, tráfico, não sei o quê. Mas é natural, pô, eu planto lá no quintal, é minha plantinha, eu seco, eu enrolo, pô, qual o problema nisso? E aí ele começou a orar, Senhor, me mostra, faz alguma coisa, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. E no que ele estava orando, caiu um abacate. E aí ele entendeu que esse abacate é o sinal que é para eu parar de fumar. E parou de fumar na hora. Agora, uma experiência particular não pode ser dogmatizada, ou seja, não pode se transformar em doutrina. Você não pode chegar em casa agora, Senhor, se cair um abacate agora na minha cabeça. Primeira coisa, tem que ter um abacateiro no seu quintal, né? Se cair um abacate na sua cabeça, se não tiver abacateiro na sua casa, eu te levo para o Fantástico. Mas isso é algo a se considerar. Você precisa tomar uma decisão séria. Você está desesperado, está angustiado. Senhor, faz alguma coisa, Senhor. Só não faça aquelas orações assim, Senhor, manda um raio. Vai que o anjo é bom na pontaria, né? E te acerta. E outra coisa era um irmãozão nosso, daqui, o João, que ele estava na dúvida, uma oferta de emprego maravilhosa para ele nos Estados Unidos, mas ele estava na dúvida se era para sair do Brasil, levar a família inteira, mudar toda uma história, uma caminhada, sair da igreja, ir para um lugar sem saber se ia ter continuidade na caminhada de fé dele, ele caminhando na praia, fazendo a sua oração, Senhor, fala comigo, me mostra, faz alguma coisa para eu saber se é para isso ou é para eu não ir. E ele caminhando ali em Cambuinhas, ele tomou uma soca de uma onda, ele andando pela areia, mas assim, quando ele terminou de fazer essa oração, a onda lambeu ele. Aí ele falou, então é para eu ir, né? A onda me levou, é para eu ir. Aí o cara interpretou assim, e aí conversou com a gente, foi uma bênção. O cara foi ordenado pastor nos Estados Unidos, a vida dele testifica, glorifica a Deus, abençoa tanto as pessoas lá como aqui. Agora é uma parada punk. Você precisa ter assim muito discernimento se aquilo é Deus que está falando, ou uma casualidade, ou você que estava andando muito perto da água. Por isso que a gente tem a multidão de conselheiros, a gente tem a oportunidade de, aconteceu isso, meu coração está sentindo isso, o que vocês acham, como é que é isso, Marcão, fala comigo, e a coisa caminha assim, mas a decisão final tem que ser tomada entre você e Deus. Por quê? Eu não posso virar sua bengala. O conselheiro, o discipulador, não pode virar nossa bengala. Por quê? Se o que eu te dou de conselho você faz e dá certo, corre o risco de criar o quê? Dependência. Eu não mexo aqui sem antes falar com o Marcão. Marcão, eu posso mexer no microfone?
Marcão, eu posso... acabou o açúcar aqui em casa. Marcão, eu posso ir lá comprar açúcar? Isso é verídico. Agora eu não estou mais inventando, não. Tem gente que chega num grau de dependência a esse ponto. Marcão, é para eu pagar a conta de luz ou não é para eu pagar a conta de luz? Então, se você toma o conselho do seu conselheiro como uma regra de fé e prática, e aquilo dá certo, corre o risco de criar dependência. Agora, se o que eu te aconselhei, você faz e dá errado, o que vai acontecer? Deu errado porque eu te obedeci. Eu fiz o que você mandou. Olha só o que aconteceu. É sério, a parada é punk. Eu já ouvi isso. Então a gente tem que dar conselhos. A Bíblia fala, o crente mais antigo na fé, aquele que foi constituído como autoridade de Deus sobre a sua vida, é para ser nosso conselheiro. Você precisa buscar ouvir. Mas a decisão, a nossa caminhada, nosso relacionamento com Deus, é eu e Deus. Eu tenho que prestar conta do que eu decidi finalmente com Deus. Então não responsabilize ninguém que não seja você mesmo pelas consequências das suas decisões. Você pode e deve até agradecer. Pô, cara, obrigadão, eu te ouvi, você falou isso. Eu fiz o contrário, mas pô, foi benção. Mas você não pode responsabilizar ninguém. Você não pode criar dependência nem repulsão por ninguém. Por isso Paulo fala em Romanos 14, 23. Diz para a gente não fazer nada com dúvida. Mas na hora de tomar uma decisão, a paz de Cristo tem que ser o árbitro no nosso coração. O Espírito Santo tem que testificar, tem que confirmar. A chave é desejar a vontade de Deus, e não a sua própria vontade. Finalizando, muitas vezes a gente quer que Deus... isso acontece muito comigo, ainda acontece. Essa é a grande verdade. Muitas vezes a gente quer que Deus responda na hora uma questão, uma dúvida que a gente tenha. Onde trabalhar, o que fazer, com quem casar. E aí Romanos 12, 2 diz o seguinte: não se conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A sua mente está sendo renovada dia a dia? Você está mudando a sua forma de ser humano longe de Jesus para um ser humano que anda perto de Jesus? Só você renovando a sua mente todos os dias, você vai conseguir experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como que se renova o entendimento? Como que eu renovo o meu entendimento? Se santificando, através da graça de Cristo, os meios de graça, através da gente participar da ceia, dos sacramentos, a gente experimentar o batismo, participar das ceias, participar de um culto de celebração, na célula, a gente lendo os exercícios devocionais. Você vai renovar a sua mente. Renovando a sua mente, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus deseja, antes de tudo, que você se deleite nele. Esse é o grande barato do cristianismo. O que na verdade, o nosso Pai deseja é que você se deleite nele, que ele seja pleno para você, que você não sinta falta, que você não fique ansioso, querendo algo, que nele você encontra tudo. E olha o que Davi entendeu e escreveu isso no Salmo 37. Última anotação que eu quero que você faça, Salmo 37, versículo 4. Aí eu finalizo, se ainda der tempo da gente fazer alguma pergunta e resposta. Salmo 37, versículo 4 diz o seguinte: deleite-se no Senhor, e Ele, o que está escrito aí na sua Bíblia? Atenderá aos desejos do seu coração. O Espírito Santo que inspirou Davi a escrever isso. Deleite-se no Senhor, tenha prazer no Senhor, agrada-te no Senhor, sinta-se pleno no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. O que isso significa? Você não vai nem ter crise. Você não vai ter crise na hora de escolher, de decidir alguma coisa. Porque Deus vai olhar, o seu coração vai estar tão afinado com o coração de Deus, que você não vai escolher parada errada, você não vai ter inclinação para uma parada errada. E outra, Deus
A palavra está dizendo que Deus vai atender os desejos do teu coração, porque os desejos do teu coração não vão ser mais desejos destituídos da glória dele. Então ele vai ter desejo, igual aquele pai que sabe que o filho está amarradão para ganhar uma prancha de stand-up, e aí ele vai comprar a melhor prancha de stand-up que existe, porque ele tem prazer de ver o filho pleno. Então eu quero que você guarde isso. Guarde isso no seu coração. Deleite-se no Senhor, Ele vai atender os desejos do teu coração. Renove a sua mente através dos exercícios devocionais e busque sempre tomar uma decisão depois de ouvir uma multidão de conselheiros. Amém? Isso, vocês não concordaram com nada, não tem problema. Não tem problema, vocês cheguem em casa agora, estudem sobre esse assunto, vocês não são obrigados a concordar comigo, sejam como os crentes de Bereia, ouçam, depois chega em casa, examina tudo, né? Abre o Google, vê o que o Google diz, não, abre a Bíblia e vê o que a Bíblia diz. Mas coloque isso em prática, experimentem, vivam dessa maneira. Se vocês estão decidindo e está tudo dando certo, glória a Deus, não precisa, se o GPS está funcionando, amém. Mas se alguém está experimentando cabeçada na vida, saiba que Deus não te chamou para viver dando cabeçada. Não é para você viver tenso, ansioso, indeciso, sem saber o que faz, ou fazendo alguma coisa e se arrependendo do que está fazendo. Dúvidas? Papel para o Jonatas, não sei se o Jonatas ainda está aí. Jonatas, câmbio. O Isaac arrebatou o Jonatas. Alguém, se quiser fazer oral também, levantar a mão. Se não tiver, a gente encerra. Vulnerabilidade é um negócio tenso, né? Se expor, levantar a mão. Só que a sua dúvida pode abençoar uma porção de gente. Isso é macho. Sim, sim. O Marcelo o Caruso lembrou de uma situação. No Antigo Testamento, a parada era mais punk ainda. O sacerdote tinha um saquinho que ele carregava aqui no peito com duas pedrinhas, uma branca e uma preta. Eles tinham que tomar uma decisão, e não tinha essa de, Senhor, fala comigo. Não, Senhor, eu vou meter a mão no saquinho agora. Se eu pegar a pedrinha branca, eu vou fazer isso. Se eu pegar a pedrinha preta, eu vou fazer aquilo. E era assim. Mas o crucial, o sine qua non, a condição primais era estar afinado com Deus. Porque se não tivesse afinado com Deus, qualquer decisão que ele tomasse, ele ia dar cabeçada. Esse é o ensinamento. Esse é o ensinamento. Se você não tiver afinado com Deus, qualquer decisão que você tomar, você vai dar cabeçada, vai dar ruim. Se você tiver afinado com Deus, o teu coração vai estar afinado com Ele. Qualquer decisão, se você pegar a pedrinha branca ou pegar a pedrinha preta, vai dar benção, vai ser benção. Mas no Antigo Testamento era assim. Essa parada do abacate cair na cabeça é meio que urim e tumim, né? Senhor, se acontecer alguma parada assim estranha, eu vou entender que é não. Se acontecer uma parada assim, eu vou entender que é sim. Mas o crucial é que o teu coração esteja afinado com o do Senhor. Valeu, Caruso. Ninguém mais? Esgotamos, eu consegui esgotar tudo sobre vontade de Deus? Nenhuma crise na hora de escolher faculdade, namorado? Relax. Não acredita em Deus sádico. Se Deus mandou eu namorar essa pessoa, e aí 2 semanas depois Deus desmandou namorar, esse Deus é sádico. Beleza, se você quiser, meu inbox lá no Facebook está aberto, a gente continua falando sobre isso, traga outras dúvidas, eu também preparei aqui, já estou com material preparado para a gente falar sobre dons espirituais, coisas no que dizem respeito às manifestações espirituais. Se na Bíblia tem pessoas falando em línguas, por que eu não vejo Marcão falando em línguas? Eu fui numa igreja outro dia que tinha uma porção de gente
rodando, flutuando, voando, porque aqui ninguém voa, porque aqui ninguém flutua. Eu fui numa igreja, tinha um cara com unção de leão, outro com unção de galinha. Opa, unção de galinha eu não quero não. Mas por que aqui não tem esses negócios? Então eu estou preparando um estudo para a gente conversar sobre isso. Os dons cessaram ou não cessaram? Tem uma corrente teológica que acredita que os dons do Espírito Santo cessaram. Mas como é que é isso? O que a gente crê? Por que a gente não vê isso? Por que eu vejo uns negócios estranhos numa igreja e não vejo aqui na nossa igreja? Então, se você tiver dúvidas sobre isso, pode mandar, tá bom? Faz uma oração então aqui para a gente terminar. Eu já dei mais ou menos para eles um toque do assunto que eu estou preparando aqui sobre dons espirituais, cessacionismo ou não, essas paradas. Legal. Às vezes quando a gente vai ter esse gol, responde. Aí vamos passar para esse momento de louvor, mas vamos fazer uma oração específica em relação a isso, não é? E talvez você tenha sido tocado e refletido sobre alguma coisa que você está vendo hoje, um dilema. Muita gente vem falar isso para mim, pô, não sei que decisão tomar, não é? Então vamos orar agora e pedir a Deus que te dê essa direção, não é? Segundo a palavra dele, como foi pregado aqui, que te faça querer conhecer essa palavra profundamente, para você cada vez mais ter condições de avaliar o que é a vontade dele para a tua vida. Senhor querido, queremos te agradecer e te bendizer pela tua palavra. Ela é regra de fé para a nossa vida, mas muitas vezes, Senhor, muitos se sentem pouco motivados a estudá-la, a conhecê-la a fundo. Que, Senhor, dê essa motivação santa a cada um que está aqui, Pai, que cada um queira conhecer a tua palavra, a tua revelação. O Senhor tirou o véu, o Senhor se revelou, o Senhor se mostrou, e basta que a gente acesse esse conhecimento do Senhor, que está ali claro, escrito, explícito, que cada um, Senhor, queira conhecer mais e mais os teus pensamentos, Senhor, e queira se enquadrar neles, queira buscar a tua vontade, Senhor, em tudo que o Senhor nos orientou, e para as questões mais subjetivas de agora, do nosso tempo, que o Senhor nos dê os princípios objetivos da palavra para julgar cada situação, Senhor, e avaliar segundo a tua direção, Senhor. Faz assim conosco, continua abençoando o nosso coração, nos fazendo conhecer claramente a tua vontade, essa vontade que nos dá paz de tomar decisões segundo a tua direção para a nossa vida. Em teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.